Um novo dia, um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. Anjos da Esperança está no ar e hoje você vai conhecer a história da Vânia da Conceição, de Belo Horizonte. Ela encontrou na Novo Tempo a força e a esperança necessárias para enfrentar um câncer em um período de muita solidão. Na reportagem da Gabi Araújo, você vai conhecer o trabalho do jornalismo da Novo Tempo. Um trabalho que leva notícias com responsabilidade, olhar cristão e muita esperança para centenas de cidades do Brasil. E para fechar o nosso programa de hoje, você vai conhecer o testemunho da Zilma Gonçalves, lá da Bahia. Depois de lutar contra ansiedade, insônia e crises emocionais, ela encontrou restauração através da programação da Novo Tempo. Quer saber como a sua doação faz a diferença na vida de pessoas reais como a Zilma? Então fica conosco, porque Anjos da Esperança começa agora. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse dia 6 de janeiro de 2026, veja como o tempo passa rápido, né? Você deve estar de férias aí, ou não, né? Está trabalhando normalmente. Mas se você tem crianças em casa, aí sim, essas crianças devem estar de férias aí, fazendo aquela bagunça santa em casa, né? Mas é bom ter as crianças em casa perto de nós. Nós estamos aqui na Novo Tempo, em janeiro, trabalhando, porque a Novo Tempo não pode parar. Aliás, essa é uma frase muito real. A Novo Tempo não pode parar porque nós precisamos continuar levando esperança para as pessoas. E a gente leva esperança através dos programas, da TV, da rádio, da internet e também dos guias de estudo da Bíblia que nós enviamos para a casa das pessoas. Eu não sei se você sabia, mas além de apresentar o Bíblia Fácil, eu também sou gerente da Escola Bíblica da Novo Tempo. Ali a gente produz os nossos guias de estudo da Bíblia, aquelas revistas que a gente envia de graça para a casa das pessoas. E para esse ano de 2026, nós temos um novo sonho em relação aos nossos estudos bíblicos. Nós queremos lançar 4 novos guias de estudo da Bíblia ao longo do ano de 2026. Um deles já agora no começo do ano. Então, para isso, a gente precisa de mais recursos, sabe por quê? Porque cada vez que a gente lança um novo guia de estudo da Bíblia, o número de pedidos aumenta e a gente envia para todas as pessoas que pedem. Eu sempre gosto de dizer que aqui na Novo Tempo é assim, olha, se 1 milhão de pessoas pedirem as nossas revistas, 1 milhão de pessoas vão receber em casa de graça. Veja, por que a gente pode afirmar isso? Porque a gente sabe que Deus vai mandar os recursos e os recursos vêm através de você, Anjo da Esperança. É por isso que já no começo desse programa, no começo desse ano, eu quero te oferecer a oportunidade de você contribuir com esta que é uma missão de Deus para levar esperança para as pessoas. Nós temos uma chave Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. Através dessa chave Pix, você pode fazer a sua contribuição de qualquer lugar do Brasil e qualquer valor. Não importa se é pouco, se é muito, o importante é você participar. Participar para que vidas sejam transformadas, vidas como a da Vânia. Você vai acompanhar agora a história dela e vai perceber como a sua doação, Anjo da Esperança, faz grande diferença na vida de muitas pessoas. Meu nome é Vânia da Conceição Camilo, nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais. A minha família veio de um berço cristão e depois a família seguiu para laços diferentes. E eu comecei a ir
em uma denominação. Gostei, mas não fui bem aceita pela minha família. Então a minha mãe fez eu ter uma escolha. Se eu continuasse, ninguém da família poderia conversar comigo. Eu temei com a minha mãe e fiquei um tempo bom sem ninguém da casa conversar comigo. Aí eu saí, né, da denominação que eu estava. Passou anos, aí eu morava em um outro bairro, eu vim para esse bairro. Aí eu pedi ao Senhor que eu queria, agora que eu não estava dentro da propriedade da minha mãe, que me arrumasse, né, uma igreja. E eu fui nenhuma, fiquei muitos anos lá, mas na hora que veio a pandemia, eu tive câncer. E quando eu mais precisei, a igreja virou as costas para mim. Então, assim, eu fiquei decepcionada. Aí eu fiz as 2 cirurgias de câncer e veio a pandemia. E eu, sinceridade, queria desistir. Questionei a Deus. Falei com ele, se para mim viver desse jeito, me leva embora. Não quero mais. Cansei, eu vou desistir. Eu estou nesse deserto há muito tempo. Aí minha irmã, né, foi em outra igreja e me convidou. Aí nós fomos, eu me senti tão acolhida. Ela falou comigo assim, ô Vânia, vai passar na Novo Tempo um estudo de Apocalipse, porque eu morria de medo. Porque nas outras denominações, quase não abre, quase não ensina. Aí eu liguei a televisão, como ela não falou o horário, eu liguei aquele horário e fui seguindo tudo. Primeiro eu assisti a Arena do Futuro, né? Eu amei. Hoje eu olho para a minha vida e falo, e pergunto assim, por que eu demorei tanto a conhecer? Então, assim, é uma resposta que eu recebi da Arena, né? Que tem perguntas que a gente não vai saber a resposta. E eu abracei mesmo. Toda vez que acontece alguma coisa, aí eu ligo a Novo Tempo. Eu não olho o horário, eu ligo e aí automaticamente a minha irmã, às vezes ela está estudando, ela liga Novo Tempo agora. Você viu que você me perguntou que você estava triste, estava assim, assim? Eu falei, eu já estou assistindo. Parece que o Senhor envia para mim a resposta para não abaixar a cabeça, né? Eu sou uma velha sofrida, mas eu estou sentindo com o Novo Tempo um bebê, um recém-nascido. Então agora eu não tenho mãe nem pai, mas eu encontrei uma coisa forte, que é a Novo Tempo. E ela está comigo a todo momento, a qualquer hora. Então, para mim, assim, é um anjo. É um anjo dentro da minha casa. Vânia, muito obrigado pela coragem que você teve, a sensibilidade de contar a sua história aqui. Foi uma história sofrida, você realmente enfrentou problemas gigantes, mas com a ajuda de Deus, da palavra de Deus, você conseguiu vencer. E você também pode vencer. Veja, aqui na Novo Tempo, nós temos uma missão, que é a missão de levar esperança para a vida das pessoas. E esse nome aqui, ó, Anjos da Esperança,
esse nome Anjos da Esperança tem todo sentido, porque esses Anjos da Esperança são pessoas que nos ajudam a levar a esperança para as pessoas. Não sou só eu que prego o Evangelho lá no Bíblia Fácil. Você, Anjo da Esperança, prega o Evangelho junto comigo no Bíblia Fácil. Porque eu só posso estar no ar no Bíblia Fácil, eu só posso ter aquele cenário, enviar os guias de estudo da Bíblia, porque tem os Anjos da Esperança. E é por isso que eu quero convidar você para se tornar um Anjo da Esperança, se você não é. Você está vendo aí imagens do Bíblia Fácil? Esse cenário bonito que tem aí atrás de mim, o figurino, tudo, sabe? O microfone que eu uso, tudo só pode existir por causa de você, Anjo da Esperança. Então você que não é ainda e você gosta da Novo Tempo, você já foi abençoado pela Novo Tempo, contribui agora. A nossa chave Pix é o e-mail anjos@novotempo.com. Vou até fazer um desafio para você. Nesse início de ano, a gente sempre separa uma oferta especial de gratidão a Deus por tudo que aconteceu no ano anterior. Que tal você enviar uma oferta de gratidão especial para Novo Tempo nesse mês de janeiro? Agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele levou para você através das mensagens bíblicas, das músicas, das dicas de saúde que você recebeu da Novo Tempo no ano de 2025. Se você quiser mandar, a nossa chave Pix é anjos@novotempo.com. E agora eu quero tirar uma curiosidade sua, né? Talvez você já tenha assistido os nossos programas de jornalismo, como o Revista Novo Tempo, por exemplo, né? Aqui na Novo Tempo nós temos vários jornalistas que fazem reportagens e tudo mais. E eu quero agora mostrar para você um pouco dos bastidores do jornalismo da Novo Tempo. Como nós olhamos para as notícias e como nós nos preocupamos em noticiá-las a partir de uma cosmovisão cristã. Informar com responsabilidade, esperança e fé faz parte da missão da Novo Tempo. No Revista Novo Tempo, por exemplo, além de seguir os princípios do jornalismo, as reportagens inspiram e informam com um olhar cristão, explica o coordenador do Núcleo de Jornalismo e Infotenimento, Bruno Eumano. É importante a gente sempre pensar que a TV Novo Tempo, ela, como qualquer emissora de TV aberta, ela segue também uma legislação brasileira que prevê que a gente tem que ter um mínimo de programação educativa e informativa e inclui os programas jornalísticos. Então, parte disso é responsabilidade de uma emissora de TV aberta, de acordo com a legislação brasileira. Agora, a Novo Tempo é uma emissora cristã, mas ela é feita para todos os públicos, é feita para todos os cidadãos brasileiros. Então, quando a gente faz o jornalismo, a gente está pensando em todo mundo, porque as pessoas precisam de informação para viver. O jornalismo ajuda as pessoas a guiarem o seu dia a dia, seja como informação mais simples, como uma previsão do tempo, ou informar sobre uma campanha que o governo está promovendo em relação à vacinação, uma campanha de saúde, ou seja, de informações de caráter mais social, de serviço público, uma informação mais profunda. E aqui no Vale do Paraíba, a esperança também tem voz com o NT Vale, que leva conteúdos inspiradores e educativos para quem vive nessa região tão especial. O coordenador de jornalismo da geradora educativa de Pindamonhangaba, João Paulo Ferreira, explica que o jornal NT Vale é um espaço onde a população se vê representada. A Novo Tempo tem a concessão dessa geradora aqui no Vale do Paraíba, ela abrange 20 cidades. E a partir do momento em que nós temos essa cobertura nas 20 cidades, foi pensado então um conteúdo jornalístico para nós atendermos as demandas dessa comunidade. A gente pensa num conteúdo regionalizado, é claro que de acordo com os padrões da Novo Tempo, sempre pensando na qualidade de vida, sempre pensando na mensagem de esperança que a Novo Tempo tem como característica, né? A gente tem diariamente visitado essas cidades, a gente tem diariamente ouvido a população, a gente tem diariamente procurado levar mensagens de saúde, mensagens educativas, mas também mensagens de esperança, através dos conteúdos que a gente faz aqui. Essa missão continua em outras regiões do Brasil. A geradora de TV em Cachoeira do Sul segue o mesmo princípio com o jornalismo local,
responsabilidade social e espiritual, destaca Daniel Nunes, coordenador da geradora comercial da Novo Tempo no Sul. Só existe uma emissora de televisão no município que nós estamos, em Cachoeira do Sul. Então, se não houver a produção do telejornal NT Sul, essa comunidade ela fica sem a produção de televisão. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande de pensar assim, quem está assistindo o telejornal a cada dia está se informando por meio do telejornal. Então, a gente tem uma responsabilidade de saber que não vai ter uma outra emissora de televisão gerando esse mesmo conteúdo. Então, essa é a grande responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros todos os dias, sobre a nossa equipe e que nos impulsiona a fazer o nosso melhor, a apurar adequadamente todas as informações que a gente leva ao ar, porque a gente sabe que essas informações elas vão ser determinantes para as decisões que cada pessoa precisa tomar. Tito Rocha, apresentador do programa Na Mira da Verdade e gerente de negócios da Novo Tempo, explica que as geradoras de TV têm um papel essencial para levar conteúdo regional com qualidade, mas que manter tudo isso funcionando exige estrutura, investimento e apoio. Eu posso me direcionar a você, Anjo da Esperança, com toda tranquilidade, porque, como eu sempre digo lá no programa, né? Vocês é que fazem tudo acontecer e, de fato, você, Anjo da Esperança, tem sido peça fundamental para que a Novo Tempo continue crescendo, continue expandindo e levando o canal da Esperança, a voz da Esperança, em todos os lugares do nosso país. Hoje já estamos em todas as TVs por assinatura, nas parabólicas e em centenas de canais abertos. Primeiramente, nós só temos que agradecer por você fazer a Rede Novo Tempo acontecer, expandir e levar a esperança que tanto pregamos aqui para milhões de pessoas. E ainda temos muito a alcançar. Portanto, seja um anjo da esperança, junte-se a nós nessa missão de pregar o Evangelho nessa geração. Uma das opções de doar é pelo Pix automático, que permite que você doe com mais facilidade, autorizando uma vez o débito recorrente na sua conta bancária. Olha, você viu aí como a gente se preocupa em fazer um jornalismo a partir da visão cristã. Veja, aqui na Novo Tempo tudo é feito a partir da Bíblia. E veja, essas imagens que você está vendo aí, ó, os meninos que são repórteres, aí tem o Bruno, que é o nosso coordenador do jornalismo, né, o NT Vale, tem tantas coisas que acontecem aí, a imagem do NT Sul. Veja, nós temos tantas coisas aqui do ponto de vista do jornalismo e tudo isso é feito com muita cautela para que nada fira a nossa visão bíblica aqui da Novo Tempo. O nosso jornalismo é feito também a partir de uma visão bíblica. Tudo o que acontece aqui na Novo Tempo é feito a partir desse filtro da Bíblia. E para que a gente possa manter os nossos repórteres, manter os nossos apresentadores, manter nosso sistema de transmissão desses conteúdos todos, para tudo isso a gente precisa de recursos. E se você acompanha a Novo Tempo, você sabe que nós não temos intervalos comerciais. Como é que os outros meios de comunicação aí, veículos de jornalismo, como é que eles sobrevivem? Eles vendem os intervalos comerciais para que empresas possam anunciar e eles cobram dessas empresas e assim eles se mantêm. Na Novo Tempo, nós não temos intervalos comerciais. Nos nossos intervalos, nós também falamos da mensagem da Bíblia. Então, a gente se mantém com as doações. Essa é uma escolha nossa. A Novo Tempo poderia ter intervalos comerciais, mas a Novo Tempo escolheu não ter para que nós pudéssemos aproveitar todos os momentos para pregar o Evangelho. Então, eu quero convidar você a contribuir com a nossa emissora. A nossa chave Pix é anjos@novotempo.com. E nós queremos te pedir que você faça a sua contribuição agora no intervalo. Vou te dar um tempinho para você fazer a sua contribuição, 2 minutinhos, mas não sai daí porque quando a gente voltar, tem a história da Zilma, que teve uma superação tremenda com a ajuda da Palavra de Deus. A gente volta já já. Estamos de volta com o seu programa Anjos da Esperança. Nesse início do ano de 2026, eu já desejo um feliz ano novo para você. Nem fiz isso no primeiro bloco, né? Mas feliz ano novo para você. Que 2026 seja um ano de muitas bênçãos e de muito companheirismo entre você e Deus.
Hoje é terça-feira, então amanhã, no programa de amanhã, nós vamos ter um quadro muito especial aqui no Anjos da Esperança, que é o quadro Chá com Esperança. Como é que funciona isso? Nós contamos a história de um dos nossos Anjos da Esperança, de um dos nossos telespectadores, no Chá com Esperança. Então, um dos apresentadores, nem sempre é o mesmo apresentador, eu mesmo já gravei alguns, a Gabi gravou, o Cris gravou. Nós conversamos com as pessoas pela internet. Olha aí, você está vendo aí, ó, é uma videochamada, né? Aí tem a Gabi gravando também, uma videochamada, e você vai contar através dessa videochamada a sua história com a Novo Tempo. Que história pode ser? Você pode contar a sua história de como uma música te influenciou, como um programa te influenciou, como uma história aqui do Anjos da Esperança fez você perceber que tinha solução para o seu problema. Enfim, se você tem alguma história com a Novo Tempo e quer contar aqui na TV, você pode mandar a sua mensagem para o seguinte WhatsApp, 12 98174 0057. Não é o WhatsApp do Anjos, tá? Esse aqui é o WhatsApp da produção do Anjos. Então anota aí que você vai mandar um resumo da sua história nesse WhatsApp, 12 98174 0057. Você vai mandar um pequeno resumo e aí a nossa produção vai entrando em contato com você, tá bom? E agora a gente vai conhecer a história da Zilma. Ela teve problemas graves na sua vida, enfrentou problemas difíceis, mas Deus a ajudou a superar tudo. Eu me chamo Zilma, nasci aqui em Salvador, atualmente estou morando aqui em Lauro de Freitas, Camaçari. Sou nutricionista, venho de uma família cristã, meus pais foram pioneiros junto com meus avós, a família toda. Então, a família é grande, somos 8 irmãos, 4 mulheres e 4 homens. E atualmente eu estou aposentada. Depois que minha mãe faleceu, então ficou um resíduo meio negativo na minha vida de todos, que eu era muito apegada a ela. E aí veio depois que eu pedi a aposentadoria. Depois que ela faleceu, aí eu pedi a aposentadoria para descansar, que já estava passando 30 anos de trabalho. Aí veio com 3 meses a minha aposentadoria. Foi assim inédito também, porque eu vinha conversando com Deus, Senhor, eu já não estou aguentando mais. Eu estou muito ansiosa, muito cansada. E eu não parava, eu não conseguia dormir. No momento, com 2 meses depois, veio a pandemia. Na questão de 2 meses, meu irmão pegou a Covid. Quando ele ficou bom, eu peguei com minha irmã. Aí eu comecei o coração a acelerar. Aí eu comecei a ficar nervosa, tá? Transpirando, chamei minha irmã e começou a mente trabalhar de uma forma que eu não tinha controle. E muito ansiosa, eu não conseguia dormir. Aí passando o tempo, remédios caseiros, essas coisas, a família orando, né? Aí eu tive uma crise muito grande. Aí foi que realmente eu tive que ir para o hospital e lá eu não fiquei internada, mas o médico começou a me acompanhar, tive que ser acompanhada pelo psiquiatra, pelo psicólogo. E uma ansiedade, não estava dormindo, estava sendo acompanhada, tomando remédio, mas não estava sentindo efeito nenhum do remédio. A mente trabalhava 24 horas, pensamentos horríveis, ouvia vozes. Eu disse, não vem de Deus isso. E aí foi muita oração. Você vê como a oração tem poder, oração intercessória tem poder. E minha família toda em oração, toda semana lá em casa comigo, eu morava eu e minha irmã, tive apoio da minha família, apoio da nossa igreja de Placapó. Aí comecei a pegar a Novo Tempo, não deixava de assistir a Novo Tempo. E foi a Novo Tempo, essa ferramenta maravilhosa que me ajudou muito. E é lugar de paz. Aí eu liguei uma vez sentada aqui, aí pedi oração por mim, expliquei. Aí ele orou por mim. Então eu fiquei emocionada, muito emocionada. E a Bíblia não deixava de orar, mesmo não conseguia entender a palavra de Deus. Era uma coisa interessante, eu não conseguia me lembrar de nada, mas eu ficava com a Bíblia aqui no coração, pedindo a Deus que me restaurasse, que eu seria uma serva, como eu falei para ele, que eu queria ser. Eu fui aposentada, mas eu queria ser uma missionária dele, trabalhar, levar a palavra dele, o evangelho dele. Aí foi nesse lugar de paz que eu pegava todos os dias e o pastor orou por mim. Minha querida, eu comecei a sentir uma sensação tão tranquila. Aí comecei a dormir. Dormia tranquilo. Claro, abaixo de Deus, né? Temos a parte da medicina, do médico que me ajudou muito, mas a família, a igreja, a parte espiritual me ajudou muito. Então, antes, eu tomava 3 medicamentos e agora, para a honra e glória de Deus, eu estou tomando só um medicamento.
Aí comecei também a ser Anjo da Esperança e me ajudou também muito. Eu vejo os testemunhos, eu disse, meu Deus, que maravilha, o Senhor realmente foi maravilhoso comigo. Realmente, no pobre miserável mulher que sou, não conseguia entender, mas agora está tudo bem mais claro, entendendo o seu amor por mim e o Senhor tem um projeto na minha vida. E agora, a Novo Tempo, eu sempre aqui em casa, não temos outro canal a não ser a Novo Tempo, que é uma ferramenta maravilhosa do Senhor, né? Tem levado almas e almas aos pés de Cristo. Então, cada vez que eu faço o Pix para Novo Tempo, eu vejo, meu Deus, aqui vai mais uma vida, né? Contribuindo para mais uma vida ser entregue nas mãos de Deus. A oração fez efeito na minha vida, a oração intercessória é muito importante. A partir do momento que nós nos ajoelhamos, clamando por esse Deus maravilhoso, Ele realmente responde às nossas orações. Então eu quero orar com vocês, todos que estão passando por esses problemas, por problemas de ansiedade, de depressão ou qualquer tipo de problemas. Confie no Senhor, que tudo realmente Ele faz. Basta sermos também filhos fiéis e obedientes a Deus. Neste momento vamos orar? Grandioso Pai, soberano Deus, bendito seja o Teu nome, Senhor, para todo sempre. E neste momento eu agradeço, Pai, pelo Rádio Novo Tempo, o lugar de paz onde oraram por mim também. E eu peço também por todos que estão passando por este momento, que o Senhor possa atender com o Seu amor de misericórdia para cada um. Que todos possam, Senhor, sentir a Tua fragrância, sentir o Teu cheiro, o Teu perfume perto deles. Porque o Senhor está voltando e com certeza o Senhor quer salvar a todos. Te louvamos e te agradecemos, sem mérito nenhum, mas pelos méritos sagrados do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e há de reinar pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Zilma, como a gente fica feliz aqui em saber que Deus ajudou você a superar esses problemas pelos quais você passou. Muito obrigado, que Deus continue abençoando você. Bem, você viu aí que a Zilma encontrou no conteúdo da Novo Tempo, que é um conteúdo bíblico, o alívio para as suas angústias, o alívio para os seus problemas, inclusive os problemas emocionais. E nós queremos continuar fazendo isso. A gente quer continuar orando pelas pessoas aí no lugar de paz, a gente quer continuar mandando estudos bíblicos para as pessoas, porque quando se encontra com a Bíblia, a vida é transformada. Mas para fazer isso, eu preciso da sua ajuda. Faz sua contribuição, não importa o valor, não importa o tamanho da contribuição, o importante é contribuir. A nossa chave Pix é anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. E nós estamos então ficando por aqui. O programa de hoje está acabando, né? Mas a programação da Novo Tempo continua. E amanhã nós vamos ter aquele quadro maravilhoso Chá com Esperança, para a gente conhecer a história de mais um telespectador ou telespectadora da Novo Tempo. Eu desejo que Deus abençoe você, que abençoe a sua família. E não esqueça, nosso atendimento continua até 10h30 da noite. Você pode ligar para o 0 Operadora 12 21 27 30 30, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe.